Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso do Sobrado Completo. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre implantação do nosso projeto. Bom, como eu defino a implantação do projeto, né? Qual é o nível que eu vou aplicar o projeto em relação ao meu terreno? O que define, o que me faz escolher, né, a cota mais 50, mais 1 metro, ou a cota, sei lá, menos alguma coisa, né, em relação ao nível da rua. Nós temos um nível da rua, que será sempre a nossa referência, né, o nível da sarjeta, ou o nível da calçada, se tiver já calçada implantada, sempre será a nossa referência um nível já existente, um nível já definido do projeto, que é um desses três, ou o nível da rua, ou o nível da sarjeta, ou o nível da calçada. Geralmente aí a gente utiliza o nível da calçada se a calçada já tiver o nível definido, mas muitas vezes esse nível ainda não está definido. Bom, vamos supor que o nível da calçada do nosso projeto já está definido, então o que nos faz escolher o nível de implantação do nosso projeto? Nós temos aqui, o terreno que nós vamos utilizar como referência. Esse terreno aqui é o terreno do nosso projeto. Vamos analisar o que foi definido aqui. Nós temos as curvas de nível, esse é um terreno de 10 por 25, vamos só pegar a cota aqui, Então aqui ele tem 25, vejam só, aqui a cota está pequenininha, mas aqui ele vai ter 10 de largura, né? E nós temos algumas curvas de nível. Eu sei que pode ser que curvas de nível para uma obra desse porte não seja tão comum, né? Mas não há maneira melhor de ilustrar graficamente, no caso do nosso curso, né? Já que a gente está querendo abordar uma didática dinâmica, do que as curvas de nível, né? As curvas de nível, elas representam muito bem qual é o comportamento geométrico do meu terreno, né? Então, se eu não tivesse as curvas de nível aqui, seria muito difícil de eu exemplificar isso para vocês. Esse terreno aqui, se a gente for analisar, ele começa aqui na cota 62,5, né? Ele vai para a cota 63, 63,5 e acaba aqui na cota 64. Então, se a gente for pegar como referência aqui começando, por exemplo, em 62 e aqui morrendo em 64, nós temos uma diferença de nível de 2 metros. Não é uma diferença de nível tão grande assim, né? A grande maioria dos terrenos aí tem mais do que 2 metros de diferença de nível. Então, nesse terreno em específico, o que nós podemos observar para escolher a cota de implantação? Bom, eu costumo observar, pessoal, logicamente que isso é uma característica minha, quando eu vou definir a cota de implantação, quando ela já não vem definida da arquitetura, o que eu procuro observar em relação a esse projeto? Se o terreno está em aclive, ou seja, o nível do terreno, o nível final do terreno é maior do que o nível da calçada, que é o nosso nível de referência, eu procuro utilizar esse aclive ao meu favor, né? Geralmente eu sempre procuro edificar a casa num nível maior do que o nível da calçada, por várias razões. A primeira delas é em relação ao escoamento tanto de água pluvial quanto ao escoamento de esgoto, né? Se eu colocar essa casa no nível da calçada, eu vou ter uma margem muito pequena para trabalhar com os desníveis desses sistemas auxiliares. Então, se eu for colocar lá a tubulação de esgoto no nível, né, eu posso ter problemas, por exemplo, com o escoamento de esgoto, né, principalmente se a caixa de esgoto da rua for ali também no nível da calçada. Então, isso acaba prejudicando um pouco o funcionamento desses sistemas. Então, eu procuro elevar um pouquinho a edificação para que eu tenha essa margem para poder trabalhar. Eu costumo colocar acima dos 40 centímetros, né? Por quê? Porque as nossas vigas baldrame, elas têm mais ou menos 30, 40 centímetros. Então, se eu for elevar essa casa, né, até o nível
onde eu precise, onde eu evite, por exemplo, ter que construir uma alvenaria de embasamento, né? Então, se o terreno tiver um aclive suficiente para que eu possa edificar apenas com vigas baldrame, para mim é melhor. Então, eu reduzo o custo da minha obra. Então, eu elevo essa casa numa cota onde eu consiga fazer a implantação apenas com vigas baldrame, né? Então, a viga baldrame vai estar em contato direto com o solo. Não preciso fazer alvenaria de embasamento para subir a edificação, né? Para que eu possa fazer depois os furos das tubulações na alvenaria de embasamento. Nesse caso, eu não preciso. Por quê? Porque eu posso passar as tubulações abaixo da viga baldrame. Tá certo? Então, vocês vão entender isso quando eu estiver mostrando lá no 3D para vocês. Outra questão que eu observo em relação ao nível de implantação. Evitar o máximo possível a movimentação muito grande de solo no terreno. Logicamente que um corte ou outro nós vamos ter que fazer, não vai ter jeito, né? Mas o aterro em si é uma coisa que eu evito bastante de fazer, porque o aterro complica muito a vida na hora de fazer, por exemplo, a fundação, né? A fundação é sempre ideal, né, trabalhar com o solo original do terreno, porque ele vai ter ali anos de compactação, né? Então ele vai ser um solo estável, diferente de um aterro. Por mais que esse aterro seja bem compactado, ele pode ter problemas, né? Porque com o tempo ele vai perder volume, e isso pode ser transferido para a edificação. Então eu evito o aterro, tá? E quando eu faço aterro, né, dependendo do tipo de obra, eu busco utilizar um tipo de fundação que transpasse esse aterro, por exemplo, uma estaca, né? Então, mas isso acaba também aumentando os custos da edificação, né? Tem toda essa questão a ser observada também. Então, o segundo ponto é justamente evitar esses aterros ou a movimentação excessiva de terra dentro desse terreno. A terceira observação que eu faço é em relação às estruturas de contenção. Porque quando eu faço um corte muito grande no meu terreno, ou um aterro muito grande, eu tenho que obrigatoriamente fazer estruturas de contenção, né? Então imaginem, aqui é um terreno que tem um desnível relativamente pequeno. Vou até abrir aqui o 2D para vocês verem, o 3D, né? Esse daqui é exatamente aquelas curvas de nível que nós temos lá, né? Aqui no AutoCAD. Vejam só. Então, essas curvas de nível aqui são as mesmas curvas que nós temos aqui. Então, esse é o nosso terreno. Ele tem um desnível de 2 metros, exatamente como eu tinha dito para vocês lá. Então, não é um terreno que tem um desnível muito grande. Logicamente que aqui está a implantação apenas de um terreno, mas imagine que isso aqui é parte de um todo, né? Nós temos outras áreas aqui na lateral, né? E se essas áreas estiverem vazias, por exemplo, se eu fizer um corte aqui, imaginem que eu vou ter que fazer uma estrutura de contenção aqui no fundo e nessas laterais. Então isso acaba impactando financeiramente o meu projeto. E isso não é interessante, né? Nem para você como engenheiro, que põe em xeque as suas habilidades de economizar, né? Nem para o cliente que vai ter que gastar, né, uma quantia a mais de dinheiro para fazer essas estruturas de contenção. Nesse caso, uma estrutura de contenção de 2 metros, 1,5 metros, não é nada muito preocupante. Mas imagine se eu tivesse um desnível aqui de 5 metros, né? O que acontece, né? Então, esse desnível de 5 metros, ou mais 7 metros, e eu fizesse um corte aqui nesse terreno, colocasse ele no nível da calçada, por exemplo, eu teria que fazer uma estrutura de contenção de 5, 7 metros. Então isso encarece muito o projeto, né? Inclusive, algo que aconteceu comigo esses dias, né? Eu trabalho com alguns condomínios para fazer aprovação de projeto de estruturas. E vem um cliente falando, olha Felipe, o meu muro ele vai ficar mais caro do que a própria casa, né? Que era um terreno, nem era um terreno tão grande, era um terreno de 7 por 30, e
o muro ia ter um desnível de 7 metros, né? Porque ele já tinha feito o corte do terreno e tudo mais, e o muro ia ficar com 7 metros de altura. E a execução desse muro ia ficar absurdamente caro, porque ele ia ter que fazer no fundo e nas laterais. Isso ia gerar um custo de aproximadamente R$130 mil, né? Então, o terreno ele tinha pago, sei lá, R$80 mil, então ficou R$50 mil mais caro o muro do que o terreno. Então, tudo isso tem que ser observado. Nós não podemos fazer, né, esse trabalho sem observar exatamente o que é melhor, né, a se fazer naquele caso. Aproveitar o nível original do terreno, né, fazer um subsolo, é melhor do que simplesmente chegar cortando o terreno e depois decidir o que vai fazer. Então, essa observação é muito importante, tá, pessoal? Então, esses 3 pontos é o que eu costumo observar para a implantação do terreno. O último ponto é em relação aos vizinhos, né? Também tem que ser observado. Se você já tem vizinhos de um lado ou até dos dois lados, e esses vizinhos estão seguindo ali um nível, né, igual, né, parecido, por exemplo, e você chegar lá e fazer um nível totalmente diferente, primeiro, você pode causar problemas nessas edificações vizinhas, né? Por exemplo, se você tem um terreno ali que é mais alto ou mais baixo do que os vizinhos, você pode causar, por exemplo, infiltração nos vizinhos, né? Ou expor as fundações dos vizinhos, né? Então, isso é algo que causa um transtorno para quem está executando, né? Então, se você já tem vizinhos com um nível definido e são parecidos, procure utilizar o mesmo nível. Não faz sentido você fazer um nível diferente dos seus vizinhos, porque você vai desalinhar a calçada, né? Então, causa ali, né, todo um transtorno até para a vizinhança ali, se você fizer isso. Então, buscar usar o mesmo nível dos vizinhos. Tá certo? Então, são aqueles 3 pontos principais em relação à edificação em si, e o último ponto em relação à vizinhança que tem que ser observado também. Tá certo? No nosso caso, vamos imaginar a seguinte situação. Nós não temos vizinhos, então nós vamos definir o nosso nível de implantação em relação àqueles 3 primeiros pontos. Eu fiz aqui o desenho de uma caixinha de esgoto, ele está aqui no limite da calçada, o que geralmente é o que acontece, né? Na verdade, você pode definir onde você vai colocar essa caixinha aqui, porque é você quem constrói, né? Então, imaginem que o sistema de esgoto está passando aqui na rua e essa caixinha eu decidi colocar aqui no canto, de quem olha de frente, né? O canto direito do nosso terreno. Eu vou tentar edificar esta casa sem a utilização de uma alvenaria de embasamento. Eu quero que as tubulações de esgoto passem por baixo da viga baldrame, né? Para que isso ocorra, obrigatoriamente, a minha edificação tem que ficar, no mínimo, 40 centímetros acima da cota da tampa da caixa de esgoto. Tá certo? Então, eu já sei que, no mínimo, 40 centímetros é o que vai ter que estar maior aqui do que a minha caixa de esgoto aqui, né? Então, eu venho aqui e coloco 40 centímetros, né? Então, no mínimo 40 centímetros. Porém, eu quero que fique uma rampa aqui na frente, né? Para que eu possa fazer aquelas... Não está previsto na arquitetura, né? Mas digamos que estivesse previsto, aquelas escadas, né, da lateral, fazer um jardinzinho, que, na minha opinião, fica legal, né, uma rampa na frente, e a gente aproveita também o nível do terreno, porque se eu fosse fazer um corte aqui a 40 centímetros somente, eu ia ter até uma rampinha, mas eu ia fazer um corte muito grande aqui, né, ia ter que fazer uma estrutura de contenção com 1,60 m de altura. Então, vamos tentar diminuir essa estrutura de contenção para menos do que 1,5 m, que é uma estrutura de contenção básica. Não preciso ter uma estrutura tão, né, enrijecida para uma estrutura de contenção de 1,5 m ou menos, né? Lógico, 1,60 m não faria tanta diferença, mas
seguindo essa lógica aí, nós podemos diminuir um pouquinho essa estrutura de contenção se a gente aumentar esse nível aqui. Fazendo uma analogia com o recuo que eu preciso ter aqui, né, no nosso projeto, vamos analisar o recuo que eu preciso ter em relação a esse projeto arquitetônico. Ó, ele está exigindo aqui para mim um recuo de 5,70 metros. Então, imagine, toda essa área da frente aqui eu quero que seja uma rampa, né? Essa rampa ela vai começar aqui na calçada zerada e vai subir até o nível aqui da minha garagem, né? Eu posso até colocar aqui, se eu quiser, uma calçadinha aqui, né? Mas vamos colocar o nosso nível aqui, ó, nosso nível final da rampa alinhado com a garagem, tá? Uma definição que eu estou fazendo agora para que a gente possa seguir como referência daqui para frente. Então, é isso que eu vou fazer, 5,70, certo? Então, vamos lá no nosso desenho 3D e eu vou marcar aqui 5,70 nessa placa horizontal que eu tenho aqui embaixo, que é como referência. Então, eu vou colocar aqui 5,70. Tá legal? Então, vejam só, eu vou pegar essa placa aqui de referência e vou subir ela até ela encontrar o nível natural do terreno. Então, eu venho aqui e subo ela até ela encontrar o nível natural aqui, ó. Pronto. Nesse caso aqui, eu posso definir o nível do meu terreno neste ponto aqui, né? Vamos ver quanto de altura tem, se eu for pegar daqui até ali embaixo. 76 centímetros. Vamos arredondar para 75 centímetros, para ficar uma medida exata aí. Então, o que vai acontecer? Vou baixar aqui 1 centímetro, só para a gente já fazer o certo. Então, 0,1 centímetro. E aí, vai ficar aqui com 75 centímetros. Aí, ó, 75 centímetros. Tá legal? Então, esses 75 centímetros vai ser a nossa referência para a implantação desse projeto. Eu vou pegar 75 centímetros acima do nível 0 da calçada. Com isso, eu consigo aplicar aqueles 40 centímetros, né, que eu tinha aqui como mínimo. Consigo fazer a rampa que eu queria inicialmente, né, e aproveito melhor o terreno. Não preciso fazer um corte, logicamente vou ter que fazer esse corte aqui, um corte de 1,25 m. Então, todo esse solo aqui ele vai sair e eu vou fazer uma estrutura de contenção de 1,25 m aqui no final e nessas laterais aqui. Tá certo? Então, nada muito preocupante. Eu poderia aumentar um pouquinho, fazer um corte com compensação, né? Mas não é o caso aqui. É uma definição que eu estou impondo ao projeto. Tá certo? Essa definição pode vir da arquitetura, você pode escolher se essa definição não foi definida pela arquitetura, você como projeto estrutural pode definir. Então, eu estou definindo assim. Eu acho que fica legal assim, então vou definir desta maneira. Tá certo? Então, eu vou pegar essa placa aqui, a partir desse ponto de intersecção, vou fazer uma linha aqui e vou dividir essa placa e fazer a minha rampa aqui, ó. Então, a minha rampa ficaria desta maneira aqui. Então, se eu puxar essa placa para fora, a implantação do meu terreno vai ficar desta maneira. Tá legal? Então, a casa vai ser implantada aqui em cima. Posso até puxar ela aqui já, ó. Pegar desse vértice aqui como referência. Vou colocar ela aqui, né? Então, eu tenho uma rampa aqui. Esta rampa eu posso fazer aqui depois uma lajinha suspensa para servir como calçadinha aqui, né? Fica legal também. Fazer algumas escadinhas aqui. Aqui a rampa para a subida do carro. E aqui posso até fazer um jardinzinho, se quiser. Tá legal? Então, esse é o projeto que foi definido, a implantação que foi definida em relação ao meu projeto. Isso vai facilitar a vida, porque eu não vou precisar fazer uma alvenaria de embasamento para elevar essa edificação e permitir a passagem das tubulações e tudo mais. Eu simplesmente posso edificar aqui a fundação normalmente, as vigas baldrame, e a única preocupação que eu vou ter é de desviar dos elementos de fundação, né? Das sapatas ou dos blocos que seja.
que a gente for utilizar. Então, eu tenho que desviar apenas os elementos de fundação e eu vou passar essas tubulações de esgoto por baixo da viga baldrame. Não vou precisar furar a viga baldrame, que é um erro muito comum aí de ser cometido em obras desse porte. Então, eu passo tudo por baixo das vigas baldrame e vou ter um nível aqui, né, ou melhor, um desnível mais do que o suficiente para a passagem dessas tubulações de esgoto. Tá certo? Então, essa é a solução, né, definida aí para a implantação do nosso projeto. Eu acho, lógico, todo projetista vai fazer de maneira diferente, né? De 10 projetistas, 10 fariam de maneira diferente, mas essa é a maneira que eu acho melhor nesse caso aqui. Nós não temos uma rampa tão inclinada, podemos fazer uma graça aqui do jardinzinho e tudo mais, evitamos problemas com embasamento, evitamos problemas com furos em vigas baldrame, né? Tudo resolvido aqui, não temos estruturas de contenção muito grandes, então tudo tranquilo de se executar. Vai ser uma obra barata de se fazer, porque eu vou economizar com todos esses sistemas: instalação, embasamento e estrutura de contenção. Certo, pessoal? Então, vamos fazer desta maneira. Daqui para frente, quando eu falar em implantação de terreno, é isso que vocês vão imaginar. É isso daqui que nós fizemos. Tá legal? Rampinha. E vamos fazer aqui os elementos de fundação em solo natural, né? Lembrando, nós não temos nenhum aterro aqui. E outro aspecto importante também, que eu sempre gosto de fazer, eu faço primeiro a terraplanagem do terreno para depois fazer a sondagem. Tá? É uma coisa que eu costumo fazer. Então, eu faço a terraplanagem, depois eu faço a sondagem. Por quê? Porque com a terraplanagem feita, eu vou pegar a sondagem a partir do nível de implantação. Né? Então, eu tenho ali um perfil de solo já partindo do nível onde vai ser feita a implantação do projeto, facilitando ali a interpretação dos dados. Então, imagine que isso aqui é o terreno terraplanado, e eu venho aqui e faço a sondagem depois da terraplanagem. Tá? Então, quando a gente for falar de sondagem, nas próximas aulas, já tenham isso em mente, que a sondagem foi feita já com o terreno terraplanado. Ok, pessoal? Então é isso aí, eu vou encerrar essa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido todos os conceitos dessa aula. Foi uma aula mais interpretativa, aí, não tem muitos conceitos técnicos. Foi baseado aí na experiência em projetos que eu tenho. É mais uma aula de opinião do que em relação às técnicas aí utilizadas. Logicamente que essas opiniões são embasadas em conceitos técnicos, mas é para facilitar aí a vida na hora de fazer essas definições de implantação. Certo, pessoal? Então, se você ficou com alguma dúvida, deixe aí na seção de perguntas e respostas, que eu responderei o mais breve possível. E no mais, aguardo vocês na próxima aula. Valeu e até lá!